Vamos dar início, então, a mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. Tivemos um pequeno problema no nosso link de hoje. A gente pede desculpas a todos aí que tentaram entrar, por isso atrasamos 5 minutinhos aí na nossa reunião de hoje. E agradecer ao Jefferson aí pelo esforço de corrigir o problema do link do Zoom. Obrigado, Jeff. Agradecer aos nossos tradutores também, que vão nos ajudar aí na tradução para o espanhol. E lembrando apenas que na próxima semana nós teremos outra reunião do grupo, né? Teremos 2 semanas seguidas de reuniões do nosso grupo por um problema de data. E a semana que vem será uma palestra do Dr. Rashid, que é diretor de pesquisas da Ambry Genetics, vai nos falar sobre os testes de RNA. Vai ser muito interessante. Logo no começo da semana, a gente vai divulgar o folder e o link da reunião da semana que vem. A gente promete que vai estar tudo certinho com o link, né, pessoal? Hoje nós temos a honra e o prazer de ter a Natália Campassi, nossa enfermeira, doutora, geneticista do grupo de genômica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, e o doutor Pablo de Nicola, geneticista também, oncogeneticista e geneticista também do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Hoje, a nossa organizadora, a Karen, ela teve um problema, não pôde organizar a reunião de casos clínicos lá do Chile, mas ela está presente também na reunião. Então, Karen, fique à vontade para fazer todos os comentários dos casos clínicos que o Pablo e a Natália vão apresentar hoje. E eu passo a palavra, então, para o Pablo e para a Natália para conduzirem a reunião de hoje. Eu agradeço a todos os presentes, aí já temos 20 pessoas presentes aí na nossa reunião de casos clínicos, e mais uma vez pedimos desculpas, eu e o Jefferson, aí, pela falha do nosso link de hoje. Pablo, por favor. Olá, boa tarde a todos. Então, eu e o Dr. Pablo vamos apresentar alguns casos clínicos e eu vou começar o compartilhamento da tela, só um minutinho. Está conseguindo ver? Está dando certo? Sim, está ótimo. Então, nós vamos apresentar alguns casos clínicos que passam aqui na nossa prática clínica, né, no nosso ambulatório, para compartilhar com vocês e fomentar as discussões, né? Então, esse primeiro caso que a gente trouxe é um caso que veio na consulta de aconselhamento genético pré-teste e é um probando, né, de sexo masculino, de 44 anos de idade, e ele vem encaminhado pelo serviço de oncologia por conta de toda a sua história pessoal e familiar. E é uma história muito interessante, porque o probando ele veio referindo que ele realiza colonoscopias desde a infância por conta de evacuações com sangue, que é o que ele relata, né? E ele conta para a gente que já realizou polipectomia aos 8 anos de idade, aos 10 anos, aos 12 anos, mas ele desconhece os resultados do AP, né, dos anátomos patológicos, mas ele refere que não teve nenhuma malignidade, nunca precisou fazer nenhum tratamento e só retirava esses pólipos. Só que aí, no decorrer do ano, dos anos foram passando, e no ano de 2020 veio um diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto sigmoide, e na imuno não tinha instabilidade de microsatélite, nem perda da proficiência das proteínas de reparo. Então, a gente tem aqui o histórico familiar, que é muito interessante. Então, o probando, ele teve um tumor de reto aos 42 anos. A filha dele, né, hoje com 19, mas também teve um tumor de reto com 15 anos de idade, isso chamou muito a nossa atenção, e foi por isso que até ele começou a buscar, a fazer colonoscopia de novo, e aí ele identificou a malignidade, e ele tem uma irmã com câncer de mama diagnosticado aos 43 anos. Subindo as gerações, ele tem do lado materno, né, da avó materna, ele tem 2 tios-avós com um tumor de reto também, né?
E aí ele veio para o nosso serviço, e aqui na nossa realidade, os pacientes que querem fazer teste genético, eles podem fazer pelo convênio, desde que preencham alguns critérios. Bom, então este caso, um caso muito interessante, porque nós estamos lidando com uma família que teve aí 4 casos de câncer coloretal, e sendo que 2 deles a gente tem a idade de diagnóstico. O probando teve aos 42 anos e o seu filho teve câncer aos 15 anos, né, coloretal. E, além disso, tem a irmã do probando com câncer de mama aos 43 anos. Então, a gente percebe aí, né, esse núcleo familiar do probando, ele, a irmã e a filha, né, os 3 com cânceres, em idade jovem, né, sendo que a menina, né, a filha do probando, aos 15 anos. Né? Então, sem dúvida, essa é uma família que chama bastante atenção. É interessante, né, Pablo? Porque mesmo a gente pensando nas poliposes ou na síndrome de Lynch, é raríssimo você ter uma transformação maligna aos 15 anos, que seriam as hipóteses mais comuns numa situação dessa, né? Eu me lembro, o Fábio está na reunião também, mas eu me lembro, na Camargo, nós tivemos 2 pacientes com câncer de reto aos 13 anos. E esses 2 pacientes não tinham alterações germinativas detectadas, pelo menos à época, para a síndrome de Lynch nem de polipose, que é o que a gente tinha. A gente não tinha os painéis que a gente tem hoje, né, naquela época. De qualquer forma, eu só queria comentar que quando os tumores se apresentam numa idade muito jovem, sai da curva para qualquer diagnóstico, né, Pablo? O Victor, acho que está aí também assistindo a gente. Se quiser dar alguma opinião, Victor. A gente deixou a possibilidade de todos que quiserem ficar com o microfone e câmera aberta hoje, com uma discussão de caso clínico, tem essa opção. Então, fiquem à vontade. Por favor, Pablo. Exatamente, né? Então, o que a gente nota aí, além dos 2 tumores, né, no probando e na irmã, é a filha com câncer numa idade muito jovem mesmo, né, fora do padrão para a síndrome de Lynch, tá? Mas esse probando ele preenche critério clínico, né, para Amsterdã 2, na qual você tem aí 2 gerações acometidas, 3 indivíduos acometidos, sendo que um deles é parente de 1º grau dos outros 2 e pelo menos um deles com um tumor abaixo dos 50 anos. Então, você vê que ele preenche aí os critérios de Amsterdã 2, né, na qual inclui não só câncer coloretal, mas os outros tumores do espectro da síndrome de Lynch. Eu acho que mama não entra, viu, Pablo? Se eu não me engano, é endométrio, intestino delgado, tumores... Ovário, Não, endométrio. não, é endométrio, intestino delgado Gástrico, doutor. e vias excretoras renais. Mama e ovário, apesar de MLH1 aumentar muito a incidência, não entra no critério de Amsterdã, né? Mas, de qualquer forma, não tira a alta suspeita aí de hereditariedade, né? Porque ele preenche critérios restritos, né? Que são 2 gerações jovens, um parente de 1º grau dos outros 2, né? Então, clinicamente, preenche critérios restritos para a síndrome hereditária. Eu só não chamaria de Amsterdã porque mama não está incluído nos tumores do espectro de Lynch, né? Apesar de hoje a gente saber, como você falou, que aumenta o risco de câncer de mama em alguns genes da síndrome de Lynch, mas é uma família altamente suspeita mesmo. E, enfim, a mãe da probanda, a mãe do probando também teve câncer de boca aos 54 anos. Não temos relatos se ela teve ou não alguma alteração coloretal. E você tem aí
tios, avós maternos, né, com câncer de colo retal também. E você ainda tem primos mais distantes aí com pólipos colônicos, problemas intestinais. Então, é uma família que chama muito atenção para justamente esse alto risco aí de câncer coloretal, né? E também houve aí a estabilidade, né, das enzimas de reparo, né, de mau pareamento, os mismatch repairs. Bom, então, esse probando, ele preenche pelo rol da ANS, para quem não é aqui do nosso país, né, do Brasil, as operadoras de saúde, elas dão cobertura, né, aos painéis genéticos, a exames genéticos, quando esses indivíduos eles preenchem critérios, né, da Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, né? E esse probando, então, ele preencheu o critério 2, o critério 2 da DUT 110.33, na qual, então, ele pode realizar o painel para síndrome de Lynch, né, na qual tem os genes MLH1, o MSH2, o MSH6, o PMS2 e o EPCAM. Então, foi isso que a gente ofereceu, né? Então, a gente ofereceu um painel para síndrome de Lynch. E qual que foi o resultado, Natália? Então, a gente fez todos os relatórios e ele poderia fazer os genes, né, relação ao painel para síndrome de Lynch, mas por conta da seguradora dele, ele conseguiu fazer um painel um pouco amplo, né? Então, ele fez um painel um pouquinho maior, que continham outros genes, não só os da síndrome de Lynch, né, que são acordados pela Agência Nacional de Saúde. E aí ele veio esse resultado, né, com um teste genético com um laudo sugestivo de uma deleção no gene no TP53, né? E por conta disso a gente solicitou então o MLPA e veio de fato essa deleção envolvendo o exon de 2 a 11 do gene TP53, vindo então um diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni, né? E isso para a gente ficou muito claro a necessidade também, né, do acesso aos exames, porque se ele não tivesse feito, né, o Dr. Fábio até pode falar que é algo corriqueiro na nossa prática aqui, se ele não tivesse feito um painel amplo, ele não teria feito esse diagnóstico, né, ele teria parado pela Agência Nacional de Saúde fazendo só os genes da síndrome de Lynch. Então, ele não conseguiria obter esse diagnóstico, né, Dr. Fábio? Exato. Então, o paciente recebeu o diagnóstico molecular por causa aí de uma brecha no sistema de saúde, na qual a operadora dava aí a oportunidade do paciente realizar um teste mais amplo, um painel com maior número de genes, na qual, então, incluía o gene TP53. E o teste mostrou, então, e outra coisa que foi muito interessante desse teste, que mostra a importância, é que essa técnica NGS, né, o Next Generation Sequence, que foi realizado, ele cobria CNVs também, né? Então, ele dava cobertura, ele fazia pesquisa de copy number variations, né, ou seja, CNVs, e foi justamente aí que houve, então, né, uma suspeita de que poderia haver uma deleção envolvendo os exons de 2 a 11 no gene TP53. Por quê? Porque se esse painel ele não tivesse cobertura para copy number variations, essa deleção provavelmente também passaria desapercebida no teste genético, né? Então a gente, com a suspeita levantada dessa deleção, foi realizado, então, um MLPA para o gene TP53, então, na qual confirmou a deleção, e uma grande deleção, né? Praticamente aí todo o gene, né? O que vai do exon 2 ao exon 11 do TP53.
E aí, então, foi firmado o diagnóstico da síndrome de Li-Fraumé. Bom, então, só fazer uma rápida revisão aqui do GNT-P53. Nós temos aqui diversos mestres que conhecem a fundo, né, essa proteína, né, e é uma proteína extremamente conservada durante a evolução, uma das primeiras proteínas a surgir, né, dentro dos seres vivos, principalmente dos multicelulares, e essa é uma proteína, então, que ela tem uma integração muito grande, né, com diversas outras proteínas de diversas outras vias de sinalização. Então, pelo fato de ela ser uma proteína, né, evolutivamente precoce, então ela se transformou ao longo do tempo numa proteína que realiza uma integração diversa com outras vias de sinalização, né? Uma proteína central aí, né, na regulação do celular mesmo, né? Tanto de sobrevivência, de proliferação, de diferenciação celular, regulando diversas vias, né? Então, a P53, ela é uma proteína, né, que ela é uma proteína de estresse, né? Que ela tem uma meia-vida aí de quase 20 minutos dentro da célula, então você vê que é uma proteína que tem uma meia-vida extremamente curta, né, efêmera dentro da célula, na qual, se a célula não está num estado de estresse, então ela é rapidamente ubiquitinizada por uma outra proteína, né, a MDM2, né, na qual, então, a TP53 ela é degradada rapidamente no proteossomo, né? E quando a célula, então, entra num estado de estresse, sendo que um deles seriam alterações genéticas, mutações genéticas, né? Então, você tem uma inibição da proteína MDM2 e de outras que provavelmente inibem a atividade da P53, fazendo, então, com que a P53 ela tenha uma meia-vida maior, né? Que ela aumente a sua concentração dentro da célula e que ela, então, vai modificar o comportamento de diversas outras vias, né? Para que, então, essa célula se recupere do mecanismo de estresse, no caso, uma alteração genética, né? E se caso não ocorrer a alteração genética, então, essa célula vai entrar, então, numa via de apoptose, tá? A gente sabe que a proteína TP53, ela trabalha formando tetrâmeros, né? Então, na verdade, a P53 ela é uma proteína que a função dela, na verdade, é junta com outras 3 moléculas de TP53, né? Então, formando um tetrâmero de 4 proteínas P53, né? E a gente vê aí, então, a estrutura do gene da P53, a gente tem aí alguns domínios, né? Um domínio do N terminal para o C terminal, a gente tem um domínio aí de transativação, é um domínio que é esse que está em azul, na qual você vai ter aí a interação de diversas outras proteínas, né? Que vão realizar uma série de modificações comportamentais na P53 e também no auxílio da transcrição de diversos genes, né? Já que a P53 ela é uma proteína aí com a principal função o quê? De fator de transcrição. Então, ela é uma proteína essencial para iniciar a transcrição de diversos genes, né? E para isso ela vai precisar se agregar ou vai precisar ser fosforilada por diversas outras proteínas através desse domínio de transativação. Logo em seguida, você tem um domínio rico em prolina, né? E você tem, logo a seguir, o maior domínio da P53, que é esse domínio de ligação ao DNA, que é realmente o domínio que vai interagir com os sulcos menores da estrutura terciária de DNA, né? A fim de reconhecer determinadas
regiões, determinadas sequências de consenso nas regiões promotoras dos genes, né? Então, você tem aí essa região de domínio, que é uma das regiões que mais apresentam mutações de ponto, né? Uma das mutações mais comuns, que é a R249, né? Ela está aí nessa região de domínio de ligação ao DNA, que é o principal domínio onde concentra o maior número de mutações, esse domínio em amarelo. Depois você logo em seguida tem um domínio, né, de uma sequência de localização nuclear, porque a P53, ela basicamente ela funciona, né, no núcleo, afinal ela é um fator de transcrição. Então essa proteína ela está no citoplasma, precisa adentrar no interior do núcleo, na qual então ela vai exercer a sua função de fator de transcrição. Então essa sequência de localização nuclear ela é muito importante para isso. Logo a seguir você tem o domínio de tetramerização, né? Então esse domínio ele é importante porque é ele que vai agregar as 4 moléculas de P53 para formar o tetrâmero, né? De P53, né? Então o outro nome que esse domínio pode receber é o OD, né? De oligomerização, domínio de oligomerização. E aí nesse domínio que nós encontramos a nossa famosa variante, né? A R337H. Então essa variante se localiza justamente nesse domínio aí de tetramerização, tá? Depois você tem um outro domínio, que é uma sequência de exportação nuclear, também vai auxiliar aí na entrada da P53 ao núcleo. E, por fim, um domínio C-terminal, né, na qual também vão ter ligações aí de outras proteínas. Muito bem. Bom, então, o fenótipo... Então, esse é um caso... Vai ter outro slide, Nathan? Então, esse é um caso bastante interessante, né? Porque a mutação é uma mutação do tipo deleção, e praticamente essa mutação germinativa ela deleta o alelo inteiro da TP53. Então, basicamente, você não produz proteína, né? Ficando apenas com um alelo normal. Então, provavelmente, todas as proteínas que formam o tetrâmero vêm deste alelo normal. Então, esse é um quadro muito interessante, né? A P53 é uma proteína muito interessante, porque quando você tem uma mutação de ponto em um dos alelos, você vai ter um efeito dominante negativo, né, no tetrâmero como um todo, né? Então, você tem a produção tanto de proteínas normais, P53, como você tem a produção de proteínas com perda de função, mas a proteína está sendo produzida, né? E na hora da formação do tetrâmero, você vai ter aí um efeito molecular, né, que nós chamamos de efeito dominante negativo, ou seja, se uma molécula das 4 estiver alterada, ela vai exercer um efeito negativo sobre as outras 3 normais, né? Agora, já nesse tipo de mutação, não, né? Nesse tipo de mutação, a deleção, você praticamente realmente anula, né, a formação da proteína P53 de um dos alelos. Então, toda a P53 que você forma ela num estado normal, né? Um tetrâmero normal com as quatro monômeros, né? Os monômeros, as 4 moléculas normais. Agora, o grande problema é que, como você já tem um alelo totalmente deletado, né? Qualquer pequena alteração, mutação de ponto, ou mesmo uma perda de heterozigose, uma deleção, você praticamente vai anular toda e qualquer formação de P53, o que pode aí justificar, né, a incidência de tumores mais jovens, né? Porque se uma célula, né, que já tem um alelo nulo praticamente e só tem apenas a presença de um alelo normal, qualquer alteração que esse alelo normal sofra já é o suficiente para você ter a perda de função do tetrâmero P53, e isso pode realmente levar a incidências bem mais jovens, né, de tumor,
como é o caso da nossa criança aí, da menina que teve um câncer coloretal aos 15 anos de idade. Tá? Interessante desse fenótipo, né, Pablo, é que quando você fala em tumores em crianças em TP53, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é tumor de adrenal, né? Pode passar o próximo slide, acho que tem um resuminho aí, né? Você quer comentar isso aí, Pablo? Ou a Natália, por favor? Porque a gente vai buscando na literatura e vendo, né, nos outros casos e nos outros serviços como que funciona, né, a presença de câncer coloretal na síndrome de Li-Fraumeni. Aí a gente viu que, né, buscando tudo isso, 21% dos cânceres ocorrem na idade de aproximadamente 15 anos, né, da síndrome de Li-Fraumeni, pensando naquela, na pré-adolescente, né, que veio com um diagnóstico de tumor de colo retal, né. E a frequência do câncer coloretal na síndrome de Li-Fraumeni é de 0,7% por volta dos 25 anos e 2,8% por volta dos 50 anos. Então, ela não é um fenótipo que aparece bastante, mas ele, quando aparece, a gente precisa ter atenção, né? Então, por isso que na genética é muito importante a gente ter esse olhar amplo, né? O Dr. Pablo, a gente sempre vê que a clínica é muito importante, né? E conhecer. Então, ter esse tripé da pesquisa, né? Do conhecimento, né? E da clínica junto, a gente consegue fazer com que o nosso atendimento seja melhor. E também teve os dados relacionados a pólipos, né, com displasia de alto grau na síndrome de Li-Fraumeni, 6,1% é por volta dos 25 anos e 7,6% é por volta dos 50 anos. Né? E já vem, né, como o screening já traz isso, né, que a gente tem que começar o screening para câncer coloretal, que vai começar entre os 25 anos ou 10 anos antes do caso mais jovem, que é o que a gente vê, e a gente vê também no NCCN, né, que aqui é um das diretrizes que a gente traduziu, né, do NCCN. Então, a gente vê que a colonoscopia, a endoscopia, ela está presente, né, 25 anos ou 5 anos antes, né, da idade, né, no NCCN. E alguns na literatura trazem 10 anos antes. Então, é curioso e é complexo, né, quando você vem com uma criança, né, uma jovem com tumor de colo retal, para seguir na clínica e da melhor forma possível, né, para que a gente consiga atrelar todo o screening, né, de uma forma personalizada e que se adeque, que faça sentido para ela, né, e para a família, e assim ela consiga aderir de uma forma mais leve, né, e não fique tão complexa e dificultosa, né, doutor Paulo, se quiser comentar. O Dr. Vitor, lá da USP de Ribeirão Preto, está perguntando sobre qual a idade do câncer de mama. Vitor, você tem o microfone aí, se você quiser entrar e perguntar ao vivo, fica à vontade, tá? Volta no heredograma lá para a gente ver, por favor. Aí, qual a idade do câncer de mama? 43 anos. Algum comentário, Vitor? Na verdade, é um casinho cabuloso, né, Paulo? Muito legal, assim, né? Mas é ver como a porta de entrada faz diferença como a gente olha, né? Talvez se ela viesse, né, se essa irmã dele viesse, talvez a gente pudesse até ter pensado em alguma coisa desse gênero, né? Mas a gente olha e vê esse monte de câncer retal, né? Assim, fica mesmo atraído por câncer coloretal hereditário, né? É bem interessante esse caso mesmo. E assim, deve ter alguma particularidade nessa família, né? Porque não faz parte do espectro clássico dos tumores de Li-Fraumeni, mas a gente sabe que tem risco aumentado. Se você fizer uma leitura do Chompré assim, mais aberta, você poderia até colocar isso como critério, entendeu? Né? Assim, muito levando em consideração a mama abaixo de 50 com, né? Então, para ela, talvez a gente olhar e falar assim, putz, talvez deve ser, a gente tem que testar a HBOC, mas também testaria, o TP53 tem muito problema. Agora, olhando para esse monte de câncer coloretal e um paciente com 15 anos, realmente é complicado. É uma família pequena, né, doutor Vitor, assim, se for ver. Não é uma família muito grande. Então, assim, também chama atenção isso, numa família tão pequena, ter vários casos de tumor de colo retal, né? Isso pode estar dando efeito contrário. Talvez a gente não está vendo o espectro inteiro, porque é uma família pequena, né?
Exatamente. Faz parte do pacote, né? Mas não chega a ser uma família com uma informação limitada do ponto de vista familiar, Não, né? Para você poder flexibilizar. É não. um pepino, viva o NGS da vida. Eu tentei fazer um Amsterdã 2 modificado, Vitor, mas não consegui. Não, mas não cabe, porque tem essa particularidade, porque pula uma geração, então você não pode incluir os de cima. E os de baixo, um deles é mama que não está como critério, entendeu? Sim, formalmente, né? E se a gente for pegar os critérios de Li-Fraumeni mesmo, ele fala tem que ter o espectro, né, do Li-Fraumeni. E o colo retal, a gente sabe que ele aumenta risco, mas ele não é do espectro Li-Fraumeni. Quando a gente O vê lá clássico, que é não é. o clássico, né, o espectro clássico do Li-Fraumeni, o colo retal não está no espectro, né? Você tem osteosarcoma, sarcomas de partinóide, sistema nervoso central, adrenocortical, né? Leucemia, pulmão, não tabagista. Agora, colo retal não está no espectro. Até mesmo a mama, se você for ver, ele fala que a mama, né, pode ser, dependendo da idade, não esteja no espectro, não faça parte do espectro, dependendo da idade do diagnóstico do CA de mama. Aqui, no caso, até entraria. Então, a gente vê, né, como você falou, viva o NGS, os painéis amplos de NGS, porque foi através deles, né, e ainda o NGS com cobertura de CNV, porque senão também poderia passar batido também essa deleção, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, acho que a lição que a gente tira desse caso, né, a moral desse caso é essa, né? Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado com essas famílias que têm diversos indivíduos muito próximo aparentados, né, com câncer em idade muito jovem, como é o caso dessa menina. E aí a grande questão é como é que a gente vai fazer o screening, né, dessa família aí por colonoscopia. A colonoscopia vai ser o quê? 10 anos antes do primeiro caso né, mais jovem da família. Então você vai começar com o quê? 5 anos, uma colonoscopia, quer dizer. Então esse é um caso muito interessante, né, que chamou muito a nossa atenção, e por isso que a gente quis trazer aqui para dividi-lo com todos os nossos colegas. Outra coisa que eu queria saber é da doutora Emília, aproveitar que nós temos aí uma expert em P53. Eu até fiquei um pouco receoso de ficar falando do P53 aqui, porque se eu falar alguma coisa errada, a doutora Emília aqui vai puxar meu cabelo. Foi excelente, bastante oportuna, Pablo. Eu só vou fazer 2 comentários, tá? Você pode voltar o slide da estrutura do P53? Isso. Só para compartilhar com você, porque justamente eu estou trabalhando com isso agora, né? Eu achei super interessante quando você colocou a posição da 337, né? Lá no domínio de tetramerização. Mas eu vou dizer para você que a 337, ela, aqui no domínio de prolina, ela também tem a variante arginina, que é parte da nossa mutação, tá? Eventualmente, você tem variantes nessa região do domínio de prolina, né, que caracterizam outras formas da 337. Então, a nossa 337, ela tem arginina nessa região rica em prolina. E você foi ótimo quando você colocou, né, esse paciente ele tem uma deleção dos exons 2 a 11 do P53 que foi visto por NGS. Mas eu sou capaz de apostar que a extensão é maior. Eu acho que o MLPA pode dar essa informação para você, porque o MLPA para P53, ele contém genes adjacentes. Então, muito provavelmente, a perda não foi só do P53, mas ela deve ter genes adjacentes que também foram perdidos e que a gente não sabe se isso implica nesse fenótipo que vocês têm tão peculiar dessa família, tá? Eu sei que existem 2 entidades aqui. Quando a gente fala de mutação do P53 ou de perda do P53, isso tem que estar bem claro, né? Na diferença que isso faz no contexto da célula, né? Então, eu ficaria, como pesquisadora, eu ficaria curiosa em saber a extensão de perda. Eu estou achando que ela não é exclusiva do P53 e ela é um pouquinho maior. O MLPA responderia a isso, porque eu até coloquei no link, no chat, algumas
uma publicação recente que eu estava olhando agora, né? Que às vezes a perda do P53 causa um fenótipo diferente, que não é comparável ao mutante de P53 quando é pontual, certo? Só esse comentário, mas está excelente, Pablo. Muito obrigado pelo comentário, Emília. Um caso muito interessante mesmo. Nós temos um outro caso, né, Pablo? Você quer complementar com alguma coisa esse primeiro caso? Não, eu acho que... Obrigado, Emília. Não, eu acho que é isso, né? Então, é um caso que a gente acho que discutiu bem ele e realmente acho que podemos botar um ponto final, podemos ir para o próximo, então, Natália. Vamos para o próximo caso, que também é interessante, hein? Então, vamos lá. Eu vou passar 3 casos e depois a gente vai discuti-los, tá? Todos juntos. Vamos lá. Então, o segundo caso é um probando com 66 anos de idade, foi encaminhado pelo serviço externo de oncologia, não é do nosso serviço aqui do hospital, por conta da história pessoal e familiar. Então, ela teve um tumor de mama direita aos 43 anos, depois um tumor de cólon aos 62 e um outro tumor de mama aos 66 anos. E ela veio para o aconselhamento genético pré-teste, mas ela já tinha realizado o teste genético. E a história familiar dela, né, ela tem, em gerações mais acima, né, do lado materno, a avó, com um tumor de mama também mais avançado, né? E aí ela trouxe o teste para a gente, né? Fez um painel expandido de 141 genes e ela veio, né, com esse gene LZTR1, né, com uma variante provavelmente patogênica. Eu vou passando os outros casos porque chamou a nossa atenção ultimamente que veio uma leva desse gene aparecendo aqui na clínica e a gente gostaria de discutir isso com vocês, né? Então, no outro caso, a gente tem uma probanda, né, com 44 anos de idade, que foi encaminhada pelo nosso serviço aqui por conta da história pessoal e familiar, e ela teve um câncer de mama direito aos 42 anos, né? E aí ela tem um fenótipo, né, bem característico, né, parece até HBOC, né, que então ela teve mama aos 42, depois a mãe teve um tumor bilateral aos 65 e uma tia materna também com tumor de mama aos 64 e uma tia com tumor de cólon aos 65 anos. Também foi realizado um painel expandido de 141 genes e veio, né, uma outra mutação, mas no mesmo gene, em LZTR1. E, por fim, né, um outro caso é um probando de 62 anos de idade, que foi encaminhado para o serviço de oncologia também, e ele tem uma história pessoal de câncer renal aos 52 anos e um GBM, né, aos 62. E de história familiar, ele tem a irmã com câncer de pele, né, aos 64, tem também a mãe, uma família bem clarinha, eles são muito claros, né? E também tem um tumor de pâncreas do lado do tio materno, tumor de próstata, outro tumor, né, de cérebro, não sabe definir exatamente qual é. E depois dos primos tem um tumor de ovário e aqui um filho de um primo com tumor, uma filha, né, com tumor de cólon. E, novamente, a gente, né, foi pedido o painel expandido de 141 genes e veio a mutação provavelmente patogênica no gene LZTR1. E aí a gente, quando vê, né, é um gene que está relacionado com o fenótipo, né, da síndrome de Noonan e da schwannomatose, né? E quando a gente vê a schwannomatose, quando a gente tem a presença dela, é uma predisposição para desenvolver múltiplos schwannomas, né, e também meningiomas, por mais que seja mais raro, mas pode acontecer, e acontece geralmente entre a segunda e a quarta década de vida, né, e pode ter sintomas de dor localizada, difusa, ou mesmo não ter sintomas. E esse diagnóstico clínico, né, e também molecular, geralmente, além do gene LZTR1, tem o SMARCB1, né, e ela é autossômica dominante. Quando a gente vê no gene review, a gente vê que a presença, né, a proporção, né, de atribuída a schwannomatoses com variantes patogênicas, né,
Quando é familiar no LZTR1 é 38%, esporádico 30%, e no outro gene, o SMARCB1, 48% e 10%. Né? Então, a gente chamou a nossa atenção por conta do fenótipo dessas famílias e a presença desse gene. Tem em relação a alguns critérios clínicos, mas não estão presentes nessas famílias. E, Pablo, se você quiser me interromper e falar, fica à vontade. Então, os critérios clínicos, né, da schwannomatose são 2 ou mais schwannomas, não intradérmicos, e não tem nenhuma evidência também de schwannomas vestibulares bilaterais por exame de ressonância magnética de alta qualidade, e estudo detalhado também do canal auditivo interno, né? E também um schwannoma patologicamente confirmado, né? Schwannoma vestibular unilateral ou também meningioma intracraniano e um parente de primeiro grau afetado. E a gente não tem esse fenótipo, né, nas famílias que a gente apresentou anteriormente, né? Sem dúvida, o que chama atenção aí são 2 famílias com 2 mulheres afetadas com câncer de mama em idade jovem, né? Ambas abaixo de 50 anos. Põe o caso 2, por favor. O caso 2, a gente percebe... Não, o caso primeiro do LZTR. Esse. Então, a gente percebe uma mulher que teve, né, a probanda teve um câncer de mama aos 43 anos, depois teve um segundo tumor primário aos 66 anos e um câncer de colo aos 62 anos, né? Então, uma paciente aí de alto risco, né? Só por ela mesmo, a gente já tem critérios, né, de testagem genética. Né? O terceiro caso, né, esse caso 3, a gente tem então aí agora uma mulher com câncer de mama aos 42 anos, né, também numa idade jovem, e preenchendo critérios, né, para o HBOC, que seria a mãe com câncer de mama bilateral, né, e uma tia materna com câncer de mama aos 64 anos. Então, você vê aí um caso... Interessante aí também, né, Pablo? Tem cólon também, né? Tem o cólon. A primeira família, né? Que ela tinha 2 cânceres de mama e um cólon, e aí nós temos um mama bilateral, mais 2 casos de mama e um cólon. São 3 irmãs ali em cima, as 3 com câncer, né? Isso, exato. Então, uma família também que chama muita atenção, né? Câncer de idade jovem, câncer bilateral, 3 parentes muito próximos, né, com câncer de mama, então é uma família também muito suspeita, que também merece a testagem genética. E o caso 4, né, o nosso último caso 4, aí um câncer de renal, células claras, né, e uma agregação, né, mais familiar aí também com câncer de pâncreas, né, que é um tumor raro, tem um ovário, um câncer de ovário, mais uma prima, né? Uma prima materna com câncer de ovário aos 45 anos, tem cérebro, quer dizer, é uma família que tem uma agregação aí de diversos cânceres, né? Múltiplos cânceres, né? Alguns de idade jovens, outros tumores raros. E tem aqui uma outra, né? Eu esqueci, ó, tem uma que aqui estava a janelinha. Tem aqui uma outra prima aqui, né? Seria uma prima germana aqui, né? Com câncer de cérebro aos 25 anos de idade. Tá? Então, realmente, também é uma outra família que chama bastante atenção e que nós, então, testamos as 3 famílias com o maior painel que a gente pode ter aqui em mãos, que é um painel de 141 genes, ou seja, não escapou nenhum gene da análise. E o que foi muito interessante, que a Natália comentou, é que realmente foram famílias que vieram em sequência, né? Assim, de semanas, em 3 semanas apareceram esses 3 probandos, né, com essa história, a gente testou e vieram nos 3 variantes provavelmente patogênicas no gene LZTR1. E aí, claro, quando a gente não, infelizmente, né, o nosso tempo ainda é curto, né, no ambulatório, a gente não fica prestando muita atenção, fazendo exame físico completo, perguntando se a pessoa fez um ecocardiograma, se tem algum problema no coração, né? Mas depois que você está com o resultado em mãos, você começa
a reparar melhor isso no seu paciente. Você olha o seu paciente com outro olho, com outro olhar, né? Quer dizer, você vê ou você observa, né? Agora a gente está observando o paciente com outro olhar quando você tem o resultado em mãos. E é lógico, aí você começa a perguntar, mas tem alguém com cardiopatia na família, né? Além do câncer? E realmente a probanda tinha estenose de válvula pulmonar, né? Que é uma das cardiopatias típicas da síndrome de Noonan, né? Então, a gente sabe que 80% dos indivíduos com síndrome de Noonan têm cardiopatias, sendo que a principal delas, né, a mais frequente, é a estenose pulmonar valvar, né? Então, e aí, lógico, com o resultado de mão, a gente começou a ter um olhar mais clínico, e você começa a perceber que o fenótipo, que o Noonan, né, a síndrome de Noonan, ele é uma síndrome que tem uma expressividade variável, né, do fenótipo. Então, você tem pessoas que passam realmente desapercebidos, né, porque praticamente não apresentam fenótipo e apenas uma cardiopatia, ou às vezes nem isso, né? E você tem, lógico, aqueles indivíduos no outro extremo, né, que tem aquele fenótipo escarrado, clássico, né, que você olha, você não precisa nem do teste genético para falar que a criança tem a síndrome de Noonan, né, tem a cardiopatia e tudo mais, né? E a síndrome de Noonan, né, o Vitor está aqui, agora eu vou aproveitar o Dr. Vitor aí, né, grande geneticista aí de Ribeirão Preto, né? O Vitor é mais velho do que eu, né? Mas quando começamos na genética, a síndrome de Noonan era 2 genes no máximo, né? Era o SOS, né? O SOS, Son of the Seven Less, ou PTPN11, né? Aí tinha aquelas síndromes correlatas da via do RAS, né? As rasopatias, você tinha o CFC, que é a síndrome, né, cardiofasciocutânea, síndrome de Costello, né? Mas era aquela via, né? Aquelas 3, 4 proteínas daquela via de sinalização do RAS e ponto final. Hoje não. Hoje, quando a gente faz uma revisão da literatura aí sobre síndrome de Noonan, a gente vê a heterogeneidade genética, né, da síndrome de Noonan. Ou seja, hoje você pode ter aí mais de 16 genes, né? Ou seja, 16 proteínas diferentes que, quando alteradas, podem levar à síndrome de Noonan, né? E você tem também padrões de heranças, você tem até síndrome de Noonan hoje autossômica recessiva, né? Então isso chamou muito a nossa atenção também aqui no nosso ambulatório, né, de oncogenética, porque a gente fica muito preocupado com o câncer, né, e esquece às vezes, de olhar o paciente como um todo, de perguntar outras manifestações clínicas, outras comorbidades, né, que os indivíduos possam apresentar, né? Então, aqui... Oi. O Vitor falou que na época dele não tinha nem gene. É isso mesmo. Não tinha nem gene, exatamente, né? O fenótipo malemar estava bem descrito ainda, né, o Vitor? Muito bem. Bom, e essa é uma via clássica que todos nós devemos conhecer, né? Que é a via do RAS, do MEC e do ERK, né? E então você tem aí todas essas proteínas, cada proteína alterada é uma síndrome diferente, ou pode ser a mesma síndrome, mas causada por alterações na proteína diferentes, né? Então, são como conhecidas como as rasopatias, né? Que é uma via muito importante de proliferação e diferenciação celular. E, normalmente, você tem aí, então, são todas moléculas pró-oncogênicas, né? Então, você tem aí mutações do tipo ganho de função na grande maioria dessas proteínas, e você tem aí, por exemplo, a NF1, que é uma proteína supressora de tumor, né? Que aí você tem uma mutação que pode levar à neurofibromatose, mas a grande maioria das proteínas desta via aí são proteínas pró-oncogênicas, né? Na qual as mutações de ponto levam a um ganho de função, né? Diferente daquela mutação da TP53, que você vai ter uma perda de função ou, às vezes, um efeito dominante negativo.
E cadê a proteína LZTR1? Não está nessa via, né? Quer dizer, então vamos passar. Ah, está aqui a LZTR1, está aqui, isso, vamos passar um pouco. Então a LZTR1, né, que é uma proteína do tipo zíper de leucina, ela é uma proteína na qual uma das funções dela é de justamente realizar a ubiquitinização, né, da via de Ras, né? E quando você tem uma proteína com ubiquitina, ela é o sinal para ser degradada no proteossomo, né? Então, a LZTR1 ela funciona aí como uma proteína supressora de tumor, né? Então, por isso que as mutações que a gente encontra nela são mutações que levam ela a ter perda de função, tá? A correlação genótipo-fenótipo, ou seja, quando é que uma mutação dentro do gene do LZTR1 pode levar o indivíduo a ter a síndrome, né, de schwannomatose, ou quando ela pode levar a ter a síndrome de Noonan, ainda não está muito esclarecida, é uma coisa até muito interessante da gente pensar. Pode passar o próximo, né? Então, o que a gente sabe, então, é que a proteína LZTR1, né, ela é uma proteína supressora de tumor que vai atuar, então, aqui inibindo principalmente a via do Ras, né? Do Ras. E quando ela, então, está alterada, você tem aqui um aumento de função dessa via, né? Levando, então, a pessoa a desenvolver ou o fenótipo de Noonan ou os tumores, né? Os tumores de schwannoma, do sistema nervoso central. E a gente vê que uma outra coisa que é muito interessante de comentar é que o câncer de mama, na qual a gente tivemos duas famílias, né, com câncer de mama, idade jovem, bilateral ou múltiplo, né, o LZTR1, não, pelo menos pela revisão que nós fizemos aqui, não está muito bem claro essa relação de câncer de mama com mutação no gene LZTR1. Né? A principal relação é justamente com a síndrome de Noonan e com tumores do sistema nervoso central ou periférico. Pode passar o próximo? Então, está aqui, né? Então, a maioria aqui das mutações, né? Então, você tem uma perda de função da LZTR1, né? Então, com isso, você mantém a via de Ras, e aí você tem várias proteínas Ras, né? Que são as GTPases, né? São mais de 154 tipos de GTPases, né? Sendo que a Ras é uma delas, né? Então, você mantém aqui a via ativada, levando, então, a essa sinalização de diferenciação e sobrevivência e proliferação celular. O que mais? Pode passar. Bom. Eu acho, Pablo, diante disso que você comentou, vale um relato desses casos, né? Eu acho que a gente tem que contribuir com esses fenótipos para ampliar um pouquinho, né, o conhecimento aí do LZTR1, porque como você falou muito bem, a não descrição dos fenótipos que vocês apresentaram, isso está acontecendo hoje graças aos painéis, né? Porque você nunca ia pedir uma pesquisa de LZTR1 com esses fenótipos que estão aí, né? Aliás, se não fosse o painel expandido, a gente nunca ia descobrir qual era o gene, né? Mesmo que você fizesse os painéis, os 20 genes de mama, mama ovário, mama cólon, você não ia chegar no LZTR1, né? Então, só foi descoberto o genótipo aí por causa do painel expandido, né? Então, minha sugestão é que você e a Natália façam o relato desses fenótipos, né, numa publicação, porque eu acho que vai contribuir de alguma maneira para que outros serviços, né, de oncogenética tenham isso em mente, que pode ser uma expansão do conhecimento desse gene, Pablo. O ideal agora, a gente, né, o próximo passo nosso aqui, e até a gente pode trazer depois numa próxima oportunidade, é fazer, né, a pesquisa da variante, né, nos familiares, para realmente, né, ter certeza de que todos os outros familiares que tiveram o câncer
apresentam a variante patogênica, né? E sem dúvida, se realmente você tiver a presença dessas variantes nos outros indivíduos com câncer, a gente vai fazer a testagem, né? Porque a gente tem essa facilidade de fazer o teste das variantes nos indivíduos, né? Então, a gente pretende trazer esses casos depois que todos os indivíduos estiverem testados, para a gente poder, então, realmente fechar aí como o câncer de mama fazer parte, né, desse espectro do LZTR1. Né? A Emília tem um comentário interessante. Emília, quer falar você ao vivo aí, por favor? Eu notei, Pablo, que as variantes que você apresentou nessas famílias, elas são muito próximas, certo? Uma era de splice, uma era de... Você quer ver? Você está passando? Bom, uma era essa aqui, ó, no sítio de splice, certo? Na posição +2, que altera o splice da proteína. A outra era uma mutação de ponto, mas elas são bem próximas uma da outra. Então, você deve afetar para esse fenótipo. Olha, pode ver, 584, a outra, são bem próximas, né? E comprometem muito esse domínio da proteína. Então, esse relato, como o doutor Benedito colocou, apresentar esse relato de caso com mutações tão frequentes em determinado domínio, você tem um achado muito forte aí, para um trabalho importante na literatura. Certo? Sim, sim. Acho que, desculpa. Pode falar, Vitor. Eu acho que duas delas elas são mais disruptivas, né? Porque uma é um stop codon e a outra é uma mutação de splice, né? Então, teoricamente, uma parte, pelo menos metade, são truncantes, né? E, assim, eu ia falar mesmo esse negócio da segregação, mas uma coisa que eu ia perguntar, porque esse é um desafio, né, na classificação dessas variantes. No que eles se basearam para falar, quer dizer, de que ela era provavelmente patogênica? Porque, normalmente, você tem que fazer uma correlação com o fenótipo, e esse fenótipo não está descrito, não tem schwannomatose, não tem NUNA aqui, né? Então, você fica amarrado, né, que ele está falando que é... Aí você tem dois nós, que é ela é patogênica para uma coisa que você não esperava. Quer dizer, você vai ter que fazer aconselhamento genético para a schwannomatose, para a NUNA, né, que é uma questão. E aí tentar fazer uma correlação com esses achados. Acho que alguém colocou aqui, a Vanessa, acho que colocou aí um relato com outro perfil ainda de tumor que tinha um schwannoma no meio do negócio, né? Então, acho interessante mesmo ir atrás disso, assim, de uma forma mais estruturada, até para ver, porque eu concordo com o que o Benedito falou, mas a gente está atirando em algumas coisas, né? Assim, se você for fazer um exoma, talvez a gente tivesse outras coisas para poder ponderar, né? Assim, e, de certa forma, para o cuidado, não faz grande diferença, né? Assim, porque você excluiu as que você conhece e sabe o que fazer, né? Ela trouxe uma outra questão, que é, eu vou ter que fazer aconselhamento genético como NUNA? Tenho que ver essa família inteira como NUNA? Ou tenho que ver essa família inteira como prevenção para schwannomatose, que é outro pepino, entendeu? É duro fazer genética oncogenética, não é fácil, não. Assim, o NGS é legal, mas ele traz esses desafios, né? Porque a classificação te põe em umas situações de assim, meio bananosas, e eu sempre lembro daquele um artigo que o Marcelo Leite escreveu na Folha uma vez, não sei se vocês viram, em que ele faz um genoma completo com o Sérgio Pena, e dá lá uma lista de doenças que ele vai ter, ele faz aconselhamento, ele vai no médico, não tem nenhuma dessas doenças, nenhuma, clinicamente. Sim. E aí ele volta para o Sérgio e fala, mas tem penetrância completa, expressividade variável, quer dizer, para a gente é sempre um problema no consultório, né? Assim, ter que resolver isso com a família, com esse nível de incerteza, né? E o curioso, doutor Vitor, mas é super interessante, porque, por exemplo, nessa família aqui, a irmã do probando, ela testou e veio, né, a presença da variante também, né? E ela é uma senhora com uma estatura um pouco mais baixa, ela tem questões cardíacas também, a filha também tem questões cardíacas, né? A gente atendeu... Então, assim, realmente não tem caso de schwannomatose aqui, a gente não tem, mas assim, a gente tem algumas outras dos fenótipos da síndrome de NUNA presentes. Então, assim, mas é muito difícil e é um desafio mesmo realizar o aconselhamento genético para a família como um todo, porque cada um parece que está expressando um tipo de fenótipo, né? Então, é muito desafiador mesmo. Mas é que eu acho interessante, assim, eles saberem que o campo que a gente está trabalhando dessa testagem é um campo de especulação.
Porque Sim. sim, eu não usaria isso para determinar quem está sob risco e quem não está tão precocemente, entendeu? Para câncer. Entendi. Apesar dessa história, assim, porque, Não, né? é Mas acho que complicado. super vale a pena investigar a família, assim, tipo, contar quantos melhores vocês precisam para poder pontuar isso como critério para esse fenótipo. E aí não só investigar quem tem, mas investigar quem não tem fenótipo para ver se tem concordância e discordância. Apesar que em câncer sempre é um nó, porque, né, você tem uma penetrância incompleta aí, né? Então é difícil. Vitor, você falou agora há pouco que você é da época que não tinha gene, né? Isso. Não, Eu já tinha gene, a gente que não sabia, né? não conhecia os genes, né? Eu ia dizer para você que sempre que eu tenho dúvida sobre a importância de uma variante na causa e efeito das doenças ou do câncer, eu volto na época que a gente não conhecia os genes e olho o fenótipo e oriento pelo fenótipo, porque o que acontece? Essa é uma lição que eu acho que nós temos que tirar de fazer um bom heredograma. Quando a gente não tinha os painéis e nem os testes genéticos, o que a gente fazia? A gente olhava o heredograma, calculava o risco clínico ali de acordo com o fenótipo e você orientava a família a fazer a sua prevenção de acordo com o risco familiar. Eu acho que, independente de qual gene a gente está falando, se é o LZTR1 ou outro gene, se você tem um fenótipo muito forte de agregação de câncer em uma família, eu acho que você tem que orientar essa família de acordo com o fenótipo familiar. Se é causa e efeito desse gene ou não, eu acho que a gente está nesse ponto do desafio que você colocou muito bem. Eu concordo 100% com você. A gente tem que tomar muito cuidado para não jogar a culpa em algo que é controverso, porque pode não ser, né, a causa e o efeito decorrente daquilo que a gente está olhando no teste genético. Então, é muito complexo mesmo. Eu concordo com você, com o Pablo, com a Natália. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado mesmo. Mas o fenótipo está lá. Independente do resultado do teste, a gente não pode negar o fenótipo, né? Então, a prevenção acho que tem que ser traçada de acordo com a família que tem 3 casos de câncer de mama e um câncer de mama bilateral, você tem que ter alto risco de câncer de mama, né? Nem que você faça o exoma e você ache outras causas lá que a gente não está vendo aqui, o risco familiar existe. Então, Você sabe o que eu falo sempre, assim para é, o paciente? Ficou até chato. Eu sempre falo assim, olha, você não veio aqui para descobrir que é genético. Porque genético você já sabe que é, né? Assim, ele tem intuitivamente, ele sabe que tem risco já. E acho que a gente separar isso faz parte do pacote. Eu tenho certeza que todo mundo separa no consultório, mas quando a gente dá um foco aqui, né, a gente pega uma parte, que é essa parte que é mais brilhante, assim, você vê quanto desafio para a gente entender. Mas acho que no consultório você tem que dar segurança de que, independente disso, você tem uma forma de poder abordar aquela família com os cuidados que você imagina só com o fenótipo, né? Isso vale para tudo, né? Até para quem, por exemplo, BRCA, que você pode testar, mas o paciente não tem condição, ou está no SUS, não tem, você consegue olhar para o perfil de tumores e planejar uma vigilância pelo risco de câncer, usando ferramenta ou não, né? Usando escala NICE, usando o que for, CANRISC. Mas eu acho isso muito legal, quer dizer, você tem que dar a tranquilidade de que, ó, a gente está vendo, né? Assim, a gente está cuidando dessa prevenção acho que baseado em fenótipo, mas que eu acho que é o que deve fazer. Mas a gente também quer saber se estudar essa variante que a gente está encontrando pode ajudar, na maior parte das vezes, em tirar pessoas dessa vigilância, né? Não colocar, né? Você já isso. põe a vigilância no bolo. Exatamente. Esse é um ponto muito legal, é tirar alguém para não fazer exame que não precisa, né? É isso, é basicamente isso que a gente consegue fazer. Na maior parte das vezes, a gente já está fazendo o máximo, né? Exatamente. Com uma outra exceção aí de doença, tipo linfoma. Assim, São 3 casos muito interessantes. muito Viu? legais mesmo. Parabéns, Pablo e Natália, pela escolha dos dois grupos de casos aí. E nessa Muito ideia legal mesmo de conhecer mais o LZTR1 e até mesmo publicar, principalmente, aqueles 2 casos que parecem, né, HBOC, a gente estava até vendo esse artigo aqui do Caut, né, que em 2014 ele põe esse desenho e a gente acha super interessante que tem, né, a relação, né, do genótipo e fenótipo, mas assim, a gente ainda tem uma parcela daqueles genes que a gente ainda não conhece, né,
que podem estar. Então, assim, quanto mais a gente relatar, e o que o Dr. Benedito disse, né, que da importância de fazer até os painéis, o quanto que a gente começa a ganhar com isso, né? E conhecer um pouquinho mais para isso, exatamente isso. Ou colocar aqueles que precisam sob o olhar da vigilância, ou retirar aqueles que não precisam estar com aqueles excesso de exames, né? E até mesmo seguir a vida de uma forma de uma forma adequada com a prevenção que se ajusta, né, à sua realidade, né? Então, é a prevenção personalizada que a gente sempre busca. Por isso que é um desafio mesmo, né, todos esses casos, quando a gente vê por conta de acompanhar mesmo a família e ter essa comunicação com a família, né? Então, tem que ser um processo que demanda, né, um acompanhamento prospectivo, né, ao longo do tempo, para que a gente tenha essa troca, né, de conhecimento e mostrar que também o nosso conhecimento é limitado, a gente não sabe tudo. E a gente está aqui para ajudá-los e fazer da melhor forma possível, né? Então, estamos aqui sempre para fazer pesquisa, estudar cada vez mais e dividir o conhecimento para que a gente melhore a assistência, né? Então, por isso que a gente quis trazer esses casos para a gente discutir e fazer isso, né? Melhorar a nossa atenção a essas famílias, né? Então, era isso, gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Excelentes as escolhas dos casos, Pablo e Natália. E o Pablo quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar aqui, Pablo. Agradecer os comentários, agradecer a Natália porque ela que montou toda a apresentação. E, bom, é isso, pode encerrar, doutor. Muito obrigado, viu, Pablo e Natália? Excelentes casos. E agradecer aí ao Vitor, a Emília, a todos, a Karen, que acompanharam. Inclusive, tivemos a honra de ter o Rashid acompanhando toda a nossa reunião, o Rashid Karan, lá dos Estados Unidos também, que vai apresentar a nossa próxima reunião da sexta que vem, ele acompanhou também. Então, agradecer a todos, lembrar que essa reunião fica gravada no nosso website do grupo, fica gravada em português e em espanhol. Obrigado aos nossos tradutores também. E até a semana que vem, com mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. Muito obrigado a todos. Tchau, obrigada.